Estamos de volta. O assunto de hoje é acidentes por desastres naturais, focado principalmente na questão de seguros. Você que perdeu o primeiro bloco, volte, assista que tem informações importantes para você. Vamos lá. Sérgio, eu queria nesse bloco tentar, obviamente que de maneira resumida, que a gente direcionasse ao síndico, ao gestor, qual que é a melhor opção para ele. Se é o seguro o básico ou a questão ampla em termos de custo-benefício. O que você falou que no básico está coberto para a questão de desastres naturais, você já falou a questão de raios, né? O que mais nessa questão teria cobertura no seguro básico? Tá. No básico, então, você vai ter a cobertura de incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e fumaça, é a cobertura básica. E aí você vai ter as coberturas acessórias, dano elétrico, vendaval, você tem a cobertura de quebra de vidros, acessórias você disse que podem ser contratadas ou podem não ser. Exatamente. As coberturas adicionais. Sem a básica, eu não consigo fazer um seguro. Por exemplo, quero fazer um seguro só de responsabilidade civil do condomínio. Não é possível. Tem que ter a cobertura de incêndio, que é a básica. E aí você vem com as acessórias colocando de acordo com a sua necessidade. Então você vai colocar valores de importância segurada para cada cobertura que faça sentido para você. Outro ponto. Esse valor também é negociável na realização do seguro? Sem dúvida. A cobertura básica, ela te dá um teto, e aí você, com as acessórias, você tem um percentual da básica. Então, eu quero fazer uma cobertura de 30 milhões para quebra de vidros. Não é possível, porque quebra de vidros está limitada a um X% da básica de acordo com cada companhia. Mas ali dentro desse valor você tem uma flexibilidade para escolher. Obviamente o seguro fica mais caro, mas a cobertura também fica mais robusta. Exatamente. O que mais temos de opção? Aí você tem a cobertura de alagamento, isso é uma questão bastante importante, e a vendaval, né? Tratando mais no sentido de eventos da natureza. Então a questão do vendaval. Isso entra na questão de seguro mais, na questão do seguro amplo. Independente das coberturas, tá? A diferença, então, só voltando, a básica e a ampla. O que vai mudar de uma para outra, resumidamente, é que uma vai cobrir o desmoronamento do prédio. Ou seja, na cobertura ampla, se eu tiver um evento que o prédio desmorone, né, sem ser relacionado ao incêndio, eu estou coberto na ampla. Se o meu prédio desmoronar em função de um incêndio, eu tenho a cobertura básica simples, que é a cobertura mais contratada pelos condomínios, a mais barata, você vai ter cobertura do desmoronamento porque a causa foi o incêndio. Então pegou fogo, comprometeu a estrutura e esse prédio desmoronou. Agora o prédio desmoronou do nada, não tem cobertura. Está limitado a uma cobertura de R$500 mil, que é mais ou menos a média que aceita. Então, com R$500 mil, você não reconstrói um prédio de 5, 6 andares ou mais, você não vai conseguir. Então, nesses condomínios maiores, você não vai ter condição mesmo de ter aceitação. Então, básica para simples, aliás, básica simples para ampla é somente isso, né, basicamente. Arantes, você como síndico, qual que é a sua visão sobre a básica e a ampla? Como que você costuma trabalhar nesse sentido? Também acho a opção ampla mais adequada, em especial por conta dos grandes eventos que a gente tem visto aí na cidade nos últimos meses. Sem sombra de dúvida eu faço um parênteses na cidade, porque o Brasil inteiro parece que está sofrendo principalmente com a questão da chuva, né? Exatamente. Sob o ponto de vista da responsabilidade do síndico, certamente a cobertura ampla ela deixa o síndico muito mais confortável. E para provar isso dentro de um condomínio? Exatamente. Voltando para a realidade dos condomínios, esse é o grande desafio. Voltar para uma assembleia e explicar os benefícios, né, os riscos que você tem numa situação e na outra, e apresentar a previsão orçamentária. Acho que esse é o mais adequado. As seguradoras, em especial as maiores, elas costumam facilitar o pagamento, então você consegue diluir ao longo do exercício as parcelas do seguro. Então isso facilita enormemente encaixar no orçamento o prêmio do seguro. Perfeito. Incêndio. Eu tive um caso de um condomínio que teve um problema com fogo. A primeira coisa que a seguradora fez aqui em São Paulo foi pedir a brigada de incêndio. Acredito eu que caso não tivesse a brigada de incêndio, talvez ela dificultaria um pouco no pagamento de algumas... É o praxe, geralmente, das seguradoras? Então, o processo de regulação de sinistro, Ricardo, é um conceito meu e alguns colegas também de mercado. A gente
dessa forma. A seguradora, ela tem que, ao emitir a apólice, o processo de emissão de uma apólice, você tem 15 dias para o processo de aceitação. Dentro desses 15 dias, que é o momento onde o corretor emite a proposta, manda para a seguradora, estou fazendo o seguro do condomínio do Roberto. Ela tem 15 dias para analisar a documentação, pedir documentos. Aí você falou da questão do AVCB. Eu entro numa polêmica sempre nesse assunto, porque eu entendo que a seguradora, após a emissão da apólice, o risco está aceito da forma como foi contratado. Ela não pode, depois do sinistro, agora eu quero o documento disso, eu quero a NR daquilo, eu quero a brigada disso. Ela não pode fazer isso porque o princípio do seguro é a boa-fé. E a seguradora tem 15 dias para pedir documentação, fazer vistoria e analisar tudo o que for necessário para aceitar ou não o risco. Se ela entende, no momento do sinistro, que ela não deve pagar porque não tinha a brigada, existe uma inconformidade que deveria ter sido vista naquele período de 15 dias. Então, eu parto sempre do princípio de que aquela negativa de sinistro por documentação, ela não faz sentido, não é correta. E aí a gente vai para uma briga... Mas sabemos que temos muitas brigas judiciais nesse aspecto. Exatamente, aí vai dar todo o trabalho, vai judicializar uma questão que teoricamente não deveria ser. Fogo, incêndio, cobre só área comum ou unidades? Ela vai cobrir base, na cobertura principal, na básica, é sempre a área comum. A gente está falando de paredes, vigas, colunas, estruturas, lajes. Na ampla pode cobrir Também não. Unidades. A menos que você contrate uma cobertura específica que é incêndio de bens de condôminos. Mas existe essa possibilidade? Existe uma cobertura acessória que você contrata e aí você tem também essa... Danos elétricos, mesma coisa? Mesma coisa. Questão agora que é o principal aqui no nosso país, que é a questão das chuvas. Inundação e principalmente na questão de garagens, né? As garagens estão sendo inundadas e os carros estão sendo... Diversos vídeos na rede social, vendo os carros saindo boiando. O que é possível? O que é possível contratar? Se é possível contratar algum tipo de seguro que cobre ou que cobre alguma parte desse dano? A triste notícia é que é um risco excluído, né? Não existe nenhuma cobertura disponível no mercado segurador para atender esse tipo de situação. Então, o alagamento, seja ele por água do mar, é completamente excluído, é um risco excluído. Por água doce, adutora, represa, rios, córregos, isso tudo é possível cobertura, mas não para os carros. Os carros são um risco excluído dentro do condomínio. Só para a parte estrutural do condomínio. Exatamente, áreas comuns, enfim, tudo isso você vai ter atendimento. O que mais nós podemos colocar? Queda de árvore? Queda de árvore também é algo também que é muito complexo, né? A árvore está dentro do condomínio, aqueles estacionamentos abertos, né? E aí tem uma árvore, caiu em cima um galho em cima do carro. Não tem cobertura também, porque isso é... Não tem essa opção também de cobertura? Não existe, porque é um evento Mas se da danificar natureza. Por exemplo, como vendaval, danificar o muro do condomínio? Aí você tem a cobertura de desmoronamento, né, que aí você vai atender por ali, ou até mesmo, aí vai naquela questão da origem, né, vendaval, os ventos acima de 54 km por hora, e aí, como é que eu vou medir o vento, né, o síndico me pergunta, como é que eu vou medir? É só entrar no Google e verificar, vendaval na região sei lá, na Zona Leste, aí vai estar dizendo lá, teve vento, então isso já serve como um comprovante para efeito de indenização. Perfeito. Arantes, a gente tem que também, como síndico, mais do que pensar no seguro, pensar na precaução, né? Evitar esse tipo de dano. Então, existem algumas coisas como... Tudo bem que a questão de árvores é mais complexa, né? Então, até uma dica para o nosso síndico que está nos assistindo, tomar cuidado, porque mesmo que a árvore esteja dentro do seu condomínio, você precisa de uma autorização para poder fazer a poda, por exemplo. Exatamente. Você pode ser até preso por crime ambiental. Então, tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Mas existem algumas precauções na questão de árvores, nas questões de você fazer algumas barragens para água, então em algumas regiões, manutenções preventivas, a questão de cumprir, então por mais que o nosso especialista disse aqui que o entendimento dele é de que não tem o AVCB, por exemplo, como foi o exemplo citado, a seguradora deve cobrir, mas a gente sabe que tem casos que estão na justiça aí meses e até anos, e aí o condomínio fica sem o caixa para que aquilo continue andando. Então, qual o papel do síndico, agora esquecendo um pouco o seguro, mas na precaução para evitar ou para diminuir os danos que podem ocorrer no condomínio? É importante que o síndico olhe para o seu condomínio, verifique quais são as características do local onde o condomínio está situado e, a partir daí, tome precauções e decisões. Então, se o condomínio está localizado numa área baixa da cidade, há risco de alagamento, então tomar providências e cuidados nesse sentido.
Se ele está numa região onde tem fortes ventos, né, normalmente isso acontece, então cuidado com árvores. A poda regular ajuda bastante, ela precisa ser autorizada pela prefeitura. E nos condomínios que tenham árvores já bem antigas, é possível acionar a prefeitura para que ela faça um exame na árvore. Às vezes, aparentemente, a planta está ok, Sim. mas internamente ela pode estar comprometida. Eucaliptos, condomínios que tenham eucaliptos próximos das torres deve ter cuidado especial. Num eventual vento forte, é um tipo de árvore que quebra com facilidade, né? Chega a torcer o tronco e quebra com facilidade, causando danos. Então é realmente olhar para a sua realidade e tomar providências. Sérgio, a gente está chegando no final aqui do programa, vai ter que voltar aqui outras vezes para a gente entrar nesse assunto, que é um assunto muito interessante. Queria que você desse algumas dicas, fizesse um fechamento de tudo que a gente falou aqui hoje, principalmente para o síndico. Algumas recomendações na hora dele fechar o seguro obrigatório do condomínio. Tá. Eu entendo que é importante que o síndico faça a contratação com um pouco mais de subsídio, né? Tenha um pouco mais de informação, que procure estudar um pouco mais o assunto. É difícil você ler uma condição geral de um seguro de condomínio, porque é algo bastante amplo, tem muita informação, tem mais de 100 páginas, mas isso é que vai fazer toda a diferença no momento de contratar. Se você não tiver o tempo ou paciência ou interesse por isso, que procure informação, consulte pessoas que trabalham com isso no mercado, para que você tenha opiniões diversas sobre o tema. A questão da franquia também é muito importante. Você, de repente, tem um seguro que te custa 20% menos, mas com franquias 20%, 30% maiores. E a franquia é a parte onde o condomínio entra com a sua parte num sinistro. Então, você tem um sinistro de 100 mil com uma franquia de 30%, você tem uma indenização de 70 mil reais, e não dos 100 mil que você tem. Se você tem uma outra franquia menor, ou possibilidade de uma isenção de franquia, ou algo nesse sentido, eu acho que faz todo... eu acho que é mais ou menos por essa linha que o síndico deve buscar na hora de fechar o seu seguro. Então, primeiro, questão do preço, né, que é algo muito importante. A seguradora, né, dá uma olhada lá, procura no Reclame Aqui, né, sobre seguradoras, e aí você vai ver aquelas que têm mais problemas com indenização, aquelas que não têm tantos problemas com indenização. A questão das franquias, que eu acho que é fundamental, e eu acho que dentro do seguro do condomínio, eu acho que o mais importante para o síndico é a atenção à questão da cobertura de responsabilidade civil, porque essa é algo que a gente não consegue mensurar. Né? Não é um valor que você fala, olha, quebrou um vaso, ele te custa 30 reais, ele custa 30 mil reais. A responsabilidade civil, você pode ter um entregador do Rappi, do Uber Eats, que ele entre lá com um motoboy com 25 anos, que ele tenha uma renda de 2 a 2.500 reais por mês, e ele tenha um acidente onde ele venha a falecer ou tenha ficado inválido. Perfeito. Se ele falecer e considerar que ele ia viver mais 20 anos trabalhando com essa renda, você está falando de uma indenização acima de R$1 milhão. E isso é algo que não tem como escapar. Né? É algo que você vai ter que pagar de alguma forma. E se você não tiver essa atenção nisso, síndico, aí você vai ter realmente um problema. Porque na hora de você levar isso para a massa condominial, olha, temos um problema de R$1 milhão, eu tenho uma apólice de 200 mil, tem 800 mil aí de gap para você resolver. Vamos fazer uma como é que se diz lá? Arrecadação extra? Uma arrecadação extra e vamos Baixa, pagar né, isso. De 800 mil só. Se eu tivesse nessa reunião, eu ia falar, meu amigo síndico, por que você não contratou uma cobertura E aí maior? começa o problema, né? Aí o morador pode processar o síndico e esse dinheiro pode vir sair até do síndico e não responsabilidade do condomínio. Mas aí já é um programa à parte para a gente fazer. Sem dúvida. Antes de agradecer vocês, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que na hora de fechar um seguro para o seu condomínio, verifica apenas o preço. O preço é importante, mas muito mais importante do que o preço é a questão de custo-benefício. De nada adianta você pagar pouco, mas na hora que acontecer uma eventualidade, você ter um ressarcimento muito pequeno. E aí entra na questão de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, responsabilidade da coletividade que você representa. Então, na hora de contratar um seguro, verifique quais são as opções, tenha um corretor ou um especialista da sua confiança que possa te auxiliar para você tomar a melhor decisão. E por fim, se prepare para numa assembleia explicar por que você vai pagar mais caro.
por que aquela opção que custa às vezes 2, 3 ou até 4 vezes mais caro é a melhor opção para o condomínio. O síndico tem que se preocupar com a comunicação, com a explicação e a aprovação dos seus condôminos para a melhor opção, porque é a sua responsabilidade, é a sua gestão que está comprometida ou não, nesse caso, na questão de seguros. Sérgio, muito obrigado pela participação, muito rica, e espero te ver em breve aqui. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Acho que a questão de seguros é algo bastante amplo e quanto mais a gente tiver a oportunidade de falar sobre o tema, eu acho que ajuda todo o mercado. Obrigado. Muito obrigado. Arantes, sempre rica a sua participação. Muito obrigado mais uma vez e até breve. Ricardo, eu que agradeço. Obrigado. E você que está em casa, semana que vem mais um programa que vai colaborar com a sua gestão como síndico e como gestor condominial. Fique ligado, se inscreva no canal e até semana que vem.